Fala galera, análise de Botafogo 1, Goiás 1, pela 25ª rodada do Brasileirão. Começando nossa análise aqui por alguns fatos relevantes da partida que podem ajudar a gente a ter um pouco mais de contexto. Em termos de eventos aqui, nada de anormal, nenhuma expulsão, nenhum pênalti, nenhuma decisão de VAR, apenas os gols das duas equipes. E olhando aqui para os jogadores com piores notas, a gente vê que teve 4 aqui do Goiás e 2 do Botafogo. Nenhum jogador cometeu algum erro que possa ter levado a um gol do adversário. Então, também nada de muito especial aqui nesse ponto. Olhando para o comportamento das equipes na partida, a gente vê que o Botafogo entrou num 4-2-3-1, enquanto o Goiás num 4-3-3. E avaliando aqui a posição média dos jogadores em campo ao longo da partida, a gente vê que talvez o Botafogo tenha jogado um pouquinho em cima do Goiás, mas de um modo geral parece ter um equilíbrio aí. Nenhum dos dois times jogando muito em cima do outro, né, pressionando o seu adversário contra o seu próprio campo. Olhando para a concentração das jogadas, 22% delas aconteceram no campo de defesa do Botafogo, 47 no meio de campo e 31 no campo de defesa do Goiás. Então isso mostra aí uma superioridade um pouquinho maior do Botafogo, jogando um pouco mais no campo do Goiás. Olhando aqui o domínio de jogo das duas equipes ao longo da partida, a gente vê mais barras brancas do que barras verdes. Isso indica que o Botafogo foi superior ao Goiás praticamente em toda a partida, menos aqui no início do primeiro tempo, onde tem ali uma concentração de barras verdes, e aqui logo após os 15 minutos do segundo tempo, com um trecho ali em que o Goiás foi mais dominante. Olhando para algumas estatísticas que refletem o comportamento das duas equipes, eu vou me fixar naquelas com 4 ou 5 estrelas aqui, que são as mais relevantes para cada uma das equipes. Se fizer sentido para você, você pode pausar o vídeo e dar uma olhada com mais calma em todas as estatísticas. Começando pelo Botafogo, o Botafogo teve mais posse de bola, né, 60 contra 40 do Goiás, e apostou aqui num jogo, né, baseado em passes aqui, quase 500 passes tentados, com 85% de aproveitamento, mas também teve bastante bola longa, 63, e bastante cruzamentos aqui, 40 cruzamentos tentados. Além disso, algumas estatísticas mais defensivas aqui, o Botafogo ganhou 81 disputas de bola, com 21 roubadas e 10 interceptações. Então, números aí bastante expressivos para um time mandante. Pelo lado do Goiás, a gente vê aqui que apostou também bastante em bolas longas, com 54 tentativas, e aqui em algumas estatísticas defensivas, né, 37 rebatidas de bola e também um alto número de disputas ganhas, com 63. Olhando agora aqui algumas estatísticas relacionadas à criação das equipes, o Botafogo teve 12 passes decisivos contra 6 do Goiás. Passes decisivos são passes que possibilitam um chute de um companheiro ou então possibilitam uma assistência para gol, né? São pré-assistências. Então aqui 12 para o Botafogo contra 6 do Goiás. A expectativa de assistências mede a capacidade dos times em colocar seus atacantes em condição de finalização. Pode ser que o atacante não tenha efetivamente finalizado, ou se finalizou, não necessariamente fez o gol. Mas a ideia dessa estatística é ver se o time conseguiu dar qualidade para posicionar seus atacantes em condições de finalizar. O Botafogo aqui tem 1 em expectativa de assistências contra 0,34 do Goiás. É um valor mediano aqui para um mandante, no caso do Botafogo, e um número baixo para o Goiás como um time visitante. Olhando agora os chutes a gol, o Botafogo deu 18 contra 8 do Goiás, sendo que o Botafogo conseguiu ter pelo menos uma chance clara de gol. Dos 18 chutes, 4 foram bloqueados, 7 para fora, sendo que 2 passaram perto do gol. O Botafogo teve um chute na trave, 5 chutes defendidos e um gol marcado. Pelo lado do Goiás, dos 8 chutes a gol, 3 foram bloqueados, 2 para fora, 2 defendidos e um gol marcado. Mas só analisar a quantidade de chutes não diz muito pra gente, né? Porque nem todo chute tem a mesma probabilidade de gol, nem toda oportunidade de chute tem a mesma qualidade.
ao mesmo tempo que nem todo chute tem a mesma chance de ser gol, né? A qualidade do chute nem sempre é a mesma. Um chute no ângulo, por exemplo, tem mais chance de gol do que um chute que vai no meio do gol, né? Que é mais fácil de ser defendido pelo goleiro. Então aqui na direita a gente analisa duas estatísticas que ajudam a gente a enxergar melhor os chutes dados no gol. Primeiro a gente tem aqui uma estatística que mede a qualidade das oportunidades de gol. Essa estatística são os gols esperados, né, ou XG. Em média, um chute numa partida tem 10% de chance de gol. Então aqui eu trago quantos chutes cada time deu que tinham mais de 10% de chance de gol. Foram 2 pelo lado do Botafogo e 1 pelo lado do Goiás. E da mesma forma eu também analiso a qualidade dos chutes. Em média, um chute que vai no gol, ele tem 30% de chance de ser gol. Considerando aqui o número de chutes que tinham mais de 30%, né, ou seja, chutes com uma qualidade superior à média, o Botafogo deu apenas um chute e o Goiás nenhum chute, nenhuma finalização com mais de 30% de chance de gol. Então, nesse quesito ainda da qualidade, tanto das oportunidades quanto dos chutes, os dois times não foram bem nessa partida. Aqui embaixo a gente tem um mapa de chutes que mostra aqui, né, o Botafogo dando muitos chutes de fora da área e mesmo assim um número considerável de chutes de dentro da área, enquanto o Goiás deu 2 ou 3 chutes aqui de fora da área e os demais chutes conseguiram dar, né, chutes dentro da área que em tese tem uma maior probabilidade de gol. Agora vamos analisar aqui o placar da partida. Aqui do lado eu trago as principais finalizações do jogo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a finalização do Tiquinho Soares, que foi o gol do Botafogo. Era uma oportunidade para 2% de chance de gol, mas a qualidade que ele conseguiu dar no chute elevou essa probabilidade para 55%. O chute deu uma leve desviada no zagueiro do Goiás, mas ele conseguiu marcar o gol. Olhando aqui para o gol do Goiás, por exemplo, era uma oportunidade com 6% de chance de gol e a qualidade do cabeceio do jogador do Goiás elevou para 17% e mesmo assim ele conseguiu fazer o gol. Então, a princípio, uma falha aí do goleiro do Botafogo, pois era uma bola defensável. E qual que é a ideia da gente analisar o placar aqui? Olhando para a qualidade das oportunidades e para a qualidade dos chutes que os times deram no gol, a gente consegue projetar quantos gols cada time deveria ter marcado e comparar isso com os gols que de fato foram marcados. Então vamos começar aqui pelo Botafogo. Pela qualidade das oportunidades criadas, tinha um placar projetado aqui de 1,05, né? Praticamente um gol. E pela qualidade das finalizações, esse número subiu para 1,09. Essa diferença de 0,04 mede para a gente o desempenho dos atacantes, né? Qual é a qualidade que os atacantes conseguiram dar nas oportunidades que eles tiveram através das finalizações. Então aqui praticamente zero. Então os atacantes do Botafogo, de um modo geral, fizeram um feijão com arroz, né? Em média, né? Fizeram um feijão com arroz. As oportunidades eram para um gol, eles marcaram, e pela qualidade que eles deram no chute também era para marcar um gol. E o Botafogo marcou efetivamente um gol. Então a diferença entre o número de gols esperados aqui pela qualidade dos chutes e os gols efetivamente marcados vão dar o desempenho do goleiro adversário. Nesse caso do Botafogo, essa diferença foi de 0,09, praticamente zero. Então isso significa que, de um modo geral, o goleiro do Botafogo tomou o número de gols, o goleiro do Goiás, desculpa, tomou o número de gols esperados, então também foi uma partida ok pelo lado do goleiro do Goiás. Agora vamos analisar o placar do Goiás. Pela qualidade das oportunidades, deveria ter marcado meio gol. E pela qualidade da finalização dos atacantes, deveria ter marcado 0,24 gols. Então essa diferença aqui é negativa em 0,26, que mostra que o desempenho dos atacantes do Goiás não foi lá muito bom. E outra coisa aqui que eu deixei passar também importante é que tanto as oportunidades aqui do Botafogo quanto do Goiás foram bem baixas, né? Foram números baixos aqui, tanto considerando o Botafogo como um time mandante, quanto o Goiás como um time visitante. Então parece que os times não conseguiram produzir oportunidades, tanto em número quanto em qualidade, para marcar muitos gols. Agora, comparando aqui a qualidade dos chutes do Goiás com o número de gols marcados,
a gente vai ver que essa diferença aqui foi de menos 0,76. Esse valor negativo mostra que o desempenho do goleiro do Botafogo não foi tão bom, né? Inclusive, era para ele ter tomado praticamente 0 gols aqui, né? Se a gente for arredondar, e ele acabou tomando 1. Então tomou mais gols do que o esperado, o que mostra que o desempenho do goleiro do Botafogo não foi legal. Agora passando aqui para a última análise, a ideia aqui é ver se foi um jogo interessante ou não. E o que eu considero um jogo interessante? Um jogo que tem muitos passes decisivos, um jogo em que os times conseguem colocar seus atacantes em condição de finalização, né, que é medido pela expectativa de assistências. Eu espero que tenham muitos chutes a gol e que os times consigam criar oportunidades claras de gol. Olhando para a qualidade das oportunidades, eu espero oportunidades com mais de 10% de chance de gol. E olhando para a qualidade das finalizações, eu espero um bom número de finalizações com mais de 30% de chance de gol. Os chutes na trave, nessa estatística, eles entram como 0% de chance de gol, porque um chute que vai na trave nunca vai ter a possibilidade de ser gol. Mas mesmo assim, eu considero que chutes na trave são bons chutes, né, e que não vão no gol por um detalhe. Então eu trago aqui também o número de chutes na trave para avaliar se a partida foi boa ou não. E além disso, eu espero que um jogo de futebol, obviamente, tenham gols, aconteçam o maior número de gols possível para eu classificar como interessante. Aliás, talvez não um número maior de gols possível, porque isso pode indicar que os goleiros não foram bem, né? Mas enfim, a gente espera que um jogo de futebol tenha gols. Se a gente for olhar aqui pelo lado do Botafogo, a gente tem aqui algumas estatísticas com 4 estrelas ou mais, né? O número de passes decisivos, número de chutes a gol e aqui um chute na trave. Pelo lado do Goiás, a gente tem apenas uma estatística aqui com 4 estrelas, que é o número de gols marcados, né? Que para um visitante marcar um gol, em geral, já é um bom resultado. Então, considerando essa análise aqui, a gente vê que não foi um jogo muito interessante. O Botafogo ainda conseguiu trazer mais estatísticas boas aqui para essa análise, né, de se a partida foi boa ou não. E, no final das contas, o empate talvez tenha sido melhor para o Goiás do que para o Botafogo. Então essa foi a nossa análise. Deixa aí seu comentário sobre o jogo, sobre a análise que eu fiz. Se puder se inscrever no canal, dar like, compartilhar o vídeo, eu agradeço. Muito obrigado.